Imagine entrar em um café para um encontro às cegas. Você chega 5 minutos antes intencionalmente. Enquanto espera, observa o movimento discreto da porta de vidro. Ela entra. Não é um filme, é a vida real. E nos primeiros 3 segundos, antes de qualquer sorriso, antes de qualquer palavra, algo já aconteceu. Algo silencioso, mas decisivo. Seu corpo já falou. Sua postura já contou uma história. E a moldura visual que você escolheu vestir nesse momento determinou se ela relaxou os ombros ao se aproximar ou se seus passos ficaram levemente mais curtos, como quem hesita diante de uma porta entreaberta. Isso não é vaidade, é biologia humana. Somos criaturas que leem símbolos antes de ouvir palavras. E depois dos 40, essa leitura visual se torna ainda mais crítica, não porque envelhecemos, mas porque o mundo nos cataloga com pressa implacável. Pai de família, chefe cansado, homem em transição. Rótulos que apagam a complexidade do que você é. Rótulos que fazem com que em encontros sociais ou românticos você precise trabalhar o dobro, apenas para ser visto como um homem completo, não como uma função, não como um passado, mas como alguém presente, vibrante, disponível para a conexão. Aqui está a verdade que poucos ousam dizer. Você não precisa perder 5 quilos para recuperar essa visibilidade. Não precisa passar 6 meses na academia para merecer um segundo olhar. A transformação mais rápida, mais acessível e mais poderosa está pendurada no seu armário, ou deveria estar. Porque a roupa, quando entendida como engenharia visual e não como consumo aleatório, é a única ferramenta que pode reescrever sua silhueta em minutos, não em meses. E essa reescrita visual não serve para enganar ninguém. Serve para revelar a versão de você mesmo que a rotina, o estresse e os anos de negligência com o próprio corpo esconderam debaixo de tecidos largos demais ou apertados demais. Este não é um manual de sedução. É um manifesto de reintegração. Um guia para o homem que, aos 40, 50 ou 60 anos, decidiu que não aceitará ser invisibilizado pelo tempo. Que entendeu que estilo não é sobre seguir tendências, é sobre dominar códigos ancestrais de percepção humana, para que ao entrar em qualquer sala, qualquer café, qualquer encontro, sua presença já comunique antes mesmo de você abrir a boca. Eu me importo comigo mesmo. Eu sei quem sou. E estou aqui, inteiro. A dor invisível. Por que o homem 40 mais para de ser notado? Aos 20 anos, um erro de estilo era charme. Uma camiseta amassada, um jeans surrado, tudo era lido como rebeldia juvenil, como autenticidade. Aos 30 ainda havia margem. A carreira estava decolando, o corpo ainda perdoava as noites mal dormidas, as calças ainda serviam sem ajustes. Mas depois dos 40, o jogo muda silenciosamente. O corpo redistribui massas. O tempo grava linhas que não estavam lá ontem. E o guarda-roupa, preso em cortes dos anos 90 ou em medo de parecer forçado demais, começa a atrair você. Pior, você percebe. Não nas palavras dos outros, raramente alguém dirá você está parecendo um tiozão. A traição acontece nos microgestos. Na amiga que ao apresentá-lo a uma conhecida diz, ele é ótima pessoa, como se precisasse compensar algo não dito. No silêncio constrangedor quando você comenta sobre um app de relacionamento e os amigos mais jovens riem sem graça. Na própria parceira, se houver uma que sem maldade sugere talvez um corte de cabelo mais moderno, como quem tenta acender uma vela num quarto escuro demais. Essa dor não é sobre aparência superficial, é sobre perda de agência social. É a sensação de que, de repente, você saiu do jogo, não por escolha, mas por negligência acumulada com a própria imagem. E quando um homem perde a sensação de ser desejável, algo dentro dele se contrai. A postura curva levemente, a voz perde firmeza, o contrato visual dura menos. E, paradoxalmente, quanto mais ele tenta compensar com histórias de sucesso profissional ou viagens caras, mais ele revela a ferida. Preciso provar meu valor, porque não me sinto valioso apenas por existir. É aqui que a moda entra não como cosmético, mas como o primeiro passo de cura. Porque quando você ajusta o caimento de um blazer, você não está se arrumando para alguém.
Você está enviando uma mensagem química ao seu próprio cérebro. Eu mereço atenção aos detalhes. Eu valho o investimento de tempo. E essa mensagem interna, essa reconexão com a própria dignidade, é o que muda tudo nas interações humanas. Não porque as mulheres gostam de homem bem vestido, mas porque confiança autêntica é a única energia que atrai conexões profundas, românticas ou não. O primeiro pilar, o caimento como base da autoconfiança. O maior inimigo da elegância depois dos 40 não é a barriga, não é a calvície, não é a idade, é a desinformação sobre o caimento. A maioria dos homens oscila entre dois extremos igualmente destrutivos: roupas largas demais, tentativa fracassada de esconder o corpo, ou apertadas demais, tentativa desesperada de provar que ainda dá conta. Ambas falham porque cometem o mesmo erro fundamental: tratam a roupa como capa protetora, não como escultura que revela. O caimento perfeito opera em milímetros, e esses milímetros decidem se você parece 5 quilos mais magro ou 10 quilos mais forte, sem dieta, sem suplementos, sem cirurgia. Comecemos pelo ponto zero de toda a silhueta masculina: os ombros. A costura do ombro é o alicerce arquitetônico do seu visual. Se ela escorrega 1 centímetro para o braço, seu tronco parece mais largo, mais curto, mais pesado. Se ela fica muito para dentro, você parece preso, tenso, como se tivesse crescido demais para a própria pele. O ponto ideal, aquele que reescreve sua proporção, é onde a costura repousa exatamente na curva natural do seu ombro, no encontro entre tronco mágico, e braço. Algo extraordinário acontece. Seu pescoço alonga visualmente, seu rosto ganha destaque, e sua postura, quase que por reflexo neurológico, endireita-se, porque o tecido não puxa nem restringe, apenas sustenta. Para o homem que busca reconectar-se romanticamente depois dos 40, esse detalhe é revolucionário. Por quê? Porque ombros bem definidos comunicam em nível subconsciente capacidade de proteção sem agressividade. Não é sobre ser forte fisicamente, é sobre projetar estabilidade emocional, a mesma estabilidade que uma mulher busca em um parceiro maduro. E isso não vem do músculo, vem do corte. Descendo do ombro para o torso, encontramos o segundo segredo do emagrecimento visual, o afunilamento sutil da cintura. Aqui mora o erro mais comum. Homens com barriga evitam qualquer ajuste na cintura, temendo marcar a região abdominal. O resultado? Camisas e blazers retos que criam um volume cilíndrico, a forma mais pesada visualmente. A solução não é apertar, mas modelar. Um tailored fit com leve supressão de cintura, aquela curva suave que entra no umbigo e volta nos quadris, cria o que chamamos de V-shape natural. Esse V não esconde a barriga, ele redireciona o olhar. Em vez de focar na largura máxima do tronco, o olho humano segue a linha descendente em direção à cintura, criando ilusão de esbeltez e altura. E aqui está a conexão com relacionamentos que ninguém conta. Quando você veste uma peça que modela seu corpo com respeito, sem esconder, sem expor demais, você para de se preocupar com sua aparência durante uma conversa. Seu cérebro libera a energia que gastava monitorando. Será que essa camisa está marcando demais? E redireciona essa atenção para o que realmente importa. Ouvir ativamente, sorrir com os olhos, estar presente. E é essa presença, não o tecido em si, que cria a atração autêntica. O segundo pilar, a verticalidade como linguagem corporal. O olho humano é preguiçoso. Ele segue a linha de menor resistência. Linhas horizontais, como pregas de tecido ou barras largas demais, expandem visualmente. Linhas verticais alongam, afinam, rejuvenescem. E para um homem maduro que deseja recuperar sua visibilidade social, dominar a verticalidade é dominar a primeira impressão. A ferramenta mais poderosa para criar essa linha ininterrupta é o que chamamos de terceira peça. O blazer desabotoado, o cardigan de botão único, o casaco leve e aberto. Ao vestir essa camada extra, você não está apenas se agasalhando. Você está desenhando 2 colunas escuras e paralelas ao longo do seu tronco, com uma faixa clara no centro, sua camisa. Essas colunas funcionam como molduras arquitetônicas. Elas delimitam seu espaço visual, cortam a largura ilusória e alongam sua figura infinitamente. Mas a mágica vai além da estética.
Quando você usa um blazer desabotoado em um encontro casual, mesmo com jeans escuros e camisa Henley, você está comunicando algo profundo em nível não verbal. Intencionalidade. Você não vestiu qualquer coisa. Você escolheu. E essa escolha silenciosa diz mais sobre seu caráter do que qualquer frase de efeito. Eu respeito este momento. Eu respeito você. E eu me respeito o suficiente para chegar aqui preparado. Para o homem que voltou ao mercado de relacionamentos depois de um divórcio ou longo período solitário, essa intencionalidade é libertadora, porque ela remove a pressão de precisar impressionar. Você não está ali para provar nada. Você está ali como quem já se reconciliou consigo mesmo, e a roupa é apenas a expressão externa dessa reconciliação. A verticalidade também se aplica às calças, o campo de batalha esquecido da elegância masculina. O excesso de tecido no tornozelo, o chamado break, não apenas encurta a perna visualmente, ele interrompe o fluxo energético do seu corpo. Uma calça com bainha limpa, que toca o sapato sem acumular tecido, cria uma linha contínua do quadril ao chão. Essa continuidade transmite agilidade, uma qualidade rara e desejável em homens maduros. Não a agilidade física dos 20 anos, mas a agilidade emocional, a capacidade de se mover pela vida com leveza, sem o peso do passado grudado nos calcanhares. O terceiro pilar, textura e cor, como psicologia da atração. Depois do caimento e da linha, a terceira camada da ilusão visual é a textura. E aqui reside um segredo que a indústria da moda esconde. Tecidos leves demais, linho fino ou algodão ultra fino, são traiçoeiros para o homem maduro. Por serem fluidos demais, eles seguem cada curva do corpo, inclusive as que você prefere suavizar. Já tecidos com peso médio a alto, lãs encorpadas, sarjas estruturadas, tweeds sutis, funcionam como uma segunda pele arquitetônica. Eles não escondem seu corpo, mas criam uma superfície ligeiramente elevada, que suaviza imperfeições sem negá-las. Para o homem que busca parecer mais forte nos ombros e peito, a regra é simples. Priorize tecidos opacos e com corpo. Eles impedem que a luz se curve depressões naturais do tronco, mantendo uma linha reta que simula volume muscular. Para o homem que busca afinar a silhueta, combine estrutura na parte de cima, ombros definidos, com fluidez controlada na parte de baixo, calças em lã fria que descem sem grudar na coxa. A cor, por sua vez, opera em nível psicológico profundo. O mito do preto total precisa ser derrubado. Preto absoluto, sem textura, pode criar um efeito visual de corte, como se seu corpo terminasse abruptamente, sem transição. Tons escuros com profundidade, navy profundo, verde militar, cinza antrácito, são mais sofisticados e, curiosamente, mais joviais. Eles absorvem luz de forma gradual, criando sombras que esculpem o corpo em vez de achatá-lo. Mas a verdadeira revolução acontece quando você entende que cor é linguagem emocional. Um homem que usa tons terrosos, ocre, marrom chocolate, verde oliva, comunica estabilidade, conexão com a terra, Um homem que maturidade ousa com sem azul rigidez. petróleo ou vinho profundo revela autoconfiança sem arrogância, porque só quem se sente seguro ousa sair do cinza neutro. E em um encontro, essas escolhas silenciosas criam uma atmosfera emocional antes mesmo da primeira palavra ser dita. Você não está vestido bem, você está vestido com propósito, e propósito atrai propósito. O detalhe que transforma, o meio centímetro da dignidade. Todas essas camadas, caimento, verticalidade, textura, convergem para um único ponto de transformação, a precisão milimétrica. Porque a diferença entre um visual que diz tentei e um visual que diz eu sou assim está em meio centímetro. A manga do seu blazer deve terminar exatamente onde começa o osso do pulso. Isso revela 1/4 de polegada do punho da camisa, não mais, não menos. Por que isso importa tanto? Porque essa pequena faixa de tecido claro cria um ponto focal que adiciona vitalidade ao seu visual. Ela quebra a monotonia do escuro, sem chamar atenção excessiva. E mais importante, ela comunica cuidado. Não o cuidado obsessivo do perfeccionista, mas o cuidado consciente de quem entende que detalhes revelam caráter. A mesma regra se aplica à bainha da calça. Uma calça moderna para o homem maduro não tem break, ou no máximo um slight break quase imperceptível. Quando o tecido se acumula sobre o sapato, ele adiciona peso visual à parte inferior do corpo e interrompe o fluxo vertical que tanto trabalhamos para criar. Uma bainha limpa alonga a perna,
e projeta agilidade, essa qualidade rara que faz uma mulher pensar, sem saber por quê. Ele parece leve, parece livre. Esses detalhes não são vaidade, são atos de autorrespeito. E quando você age com autorrespeito diante do espelho, algo químico acontece dentro de você. Sua testosterona aumenta levemente, sua postura se corrige, sua voz ganha ressonância. Você não está se preparando para impressionar. Você está se reconectando com sua própria E é essa essência. a essência, não a roupa em si, que cria a atração verdadeira. A transformação não começa no alfaiate. Começa na decisão consciente de que você merece ser visto, não como era aos 20, não como deveria ser, mas como é agora, com todas as marcas do tempo que o tornam único. A roupa é apenas o veículo. O combustível é a escolha diária de honrar a si mesmo com atenção aos detalhes. Pegue hoje mesmo a peça mais esquecida do seu armário. Aquela camisa que você usa só em casa, aquele blazer que comprou há 3 anos e nunca ajustou. Leve-a a um profissional. Peça para ajustar os ombros, suavizar a cintura e encurtar as mangas no ponto exato do pulso. Não como investimento em ficar mais bonito, como investimento em sentir-se inteiro novamente. Porque quando você se olhar no espelho amanhã de manhã e reconhecer o homem que está ali, não o pai, não o ex-marido, não o funcionário cansado, mas o homem, algo vai mudar. Você vai caminhar diferente, vai ocupar o espaço com mais naturalidade. E quando entrar naquele café para o próximo encontro, não vai precisar ensaiar frases de efeito. Vai apenas sentar, sorrir com os olhos e dizer, prazer em te conhecer. E nesses 3 segundos silenciosos, antes das palavras, o jogo já estará ganho. Não porque você está vestido melhor que os outros, mas porque você finalmente parou de competir. Você se reconciliou com o próprio reflexo. E essa reconciliação é a única energia que atrai relacionamentos que valem a pena. Não os que preenchem vazios, mas os que celebram plenitude. Sua roupa nunca foi sobre o que os outros veem. Sempre foi sobre o que você permite que vejam em você. Vista-se não para ser desejado. Vista-se para lembrar, todos os dias, que você é digno de desejo, exatamente como é, depois dos 40, com cada linha do tempo gravada na pele, como testemunho de uma vida vivida com coragem. A armadura silenciosa não protege você do mundo. Ela revela ao mundo quem você realmente é. E quem você realmente é agora, mais maduro, mais sábio, mais inteiro, é exatamente o tipo de homem que merece conexões profundas, autênticas e duradouras. Haja agora, não para impressionar alguém, para honrar a si mesmo. O resto virá não como recompensa, mas como consequência natural de quem decidiu finalmente ocupar seu próprio espaço com inteireza. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Meu muito obrigado. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal Histórias Reais e deixar o seu like. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem hoje. Até a próxima história.